Há muito tempo, em Alagoas, surgiu uma manifestação que anunciava a chegada de algo grandioso. Era o Guerreiro, uma celebração única e genuinamente alagoana, que tinha como missão proclamar a vinda do Messias, o menino Jesus. Nascido da fusão de diversas tradições locais, como os reisados, o antigo Alto de Caboclinhos, a chegança e os pastoris, o Guerreiro tomou forma entre os anos de 1927 e 1929. É um espetáculo magnífico, reunindo entre 50, 64, 25 ou 35 figurantes e personagens, cada um desempenhando um papel crucial, sendo os integrantes principais o mestre, o contramestre, o rei, a rainha, a lira, o índio peri e seus vassalos, Mateus, o boi, embaixadores, generais, palhaços, Catirina, sereia, estrela de ouro, estrela brilhante, estrela republicana e a banda da lua, cada um é identificado pelos variados chapéus, que sejam em formato de igrejas, palácios, catedrais ou outros formatos que representam seus personagens. Eu me chamo Rafael, tenho 27 anos, nasci na cidade de Viçosa, sou natural de lá, minha terra natal. E comecei no Guerreiro desde a minha infância. Sempre tive contato com o Guerreiro, sempre vivi no meio de Guerreiro, junto com o Sebastião, na casa do Sebastião. Sempre tinha o Guerreiro, primeiramente, que ele fazia Guerreiro de 8 às 10 da noite. De 10 às 2 da manhã ele brincava forró. Todos os sábados, Todo final de semana o Sebastião estava fazendo Guerreiro e forró. E daí eu fui passando a admirar, e gostar. E principalmente criança, quando vê o colorido, das fitas, dos chapéus, das roupas, se encanta, porque mexe com o lúdico infantil. Não só infantil, mas o adulto em si também. E daí eu passei a gostar muito, e Sebastião, em um tempo, no início agora dessa era 2000, ele fez um Guerreiro Mirim lá na escola onde eu estudava, na escola municipal Frei Damião, na comunidade lá mesmo. E daí eu participei, eu tive a oportunidade de participar desse Guerreiro, que eu já gostava, eu já via. Quando o Sebastião chegou na escola que disse que ia fazer o Guerreiro, aí eu me animei tudo. E daí a gente ensaiou, apresentou. E daí eu continuei dançando, ensaiando na sede, na casa do mestre Sebastião. E daí eu só dançava na sede ainda na infância. Depois, em 2008, foi que eu comecei assim definitivamente no Guerreiro de Viçosa, junto com ele e mestre Quitéria também, que sempre foi a parceira dele em todos os momentos da vida em Viçosa, e também do Guerreiro, que desde o início ela sempre teve também no Guerreiro de Viçosa, participou do primeiro ensaio inaugural também e continua até hoje. São 45 anos de atividade, 45 anos de história para contar, Vou viajar, oi direto, Rio de Janeiro. Bom, agora sim, Com essa belíssima homenagem que o Foco Arte propôs, através de todo esse trabalho que João Lemos vem desenvolvendo juntamente com toda a equipe no estado de Alagoas, movimentando, fomentando e valorizando cada vez mais a cultura popular do nosso estado. Eu vim receber essa homenagem de mestre do Guerreiro Alagoano, Nem esperava, foi uma surpresa. E comecei no ano passado, lá no Centro Municipal Paulo Brandão, onde hoje também trabalho com essa questão de guerreiro lá. Iniciei esse trabalho com as crianças também, de dar continuidade, na verdade, a esse guerreiro mirim, que vem dando bastante brilho, animando as festas da nossa população. E isso você vê e recebe de crianças, Crianças essas que se dedicam também, e a gente vê o esforço delas para aprender, a arte do guerreiro, aprender as músicas, A gente vê na garra delas que quando elas começam a apresentar.
Então a gente precisa passar isso adiante, precisa implementar essa ideia de trabalhar o folclore, né? A questão, não digo folclore, a cultura popular da nossa população, da nossa sociedade nas escolas, dentro da escola. A cultura presente, né? Porque daí é o que vai cativar as pessoas e vai crescer sabendo do que é a cultura popular do seu município, do seu estado. Os chapéus, né? Ele é feito totalmente à mão, né? Que é o artesanato presente também no guerreiro. Né? Ele é feito todo à base de papelão. Né? O papelão é a base do chapéu do guerreiro alagoano. E daí nem parece, né? E daí quando faz a montagem do chapéu em papelão, a gente começa a trabalhar depois a questão do revestimento, né? Os enfeites que tem que ser colocado, a questão dos personagens que fazem parte do guerreiro, que o chapéu também tem que estar de acordo com o personagem. Por exemplo, isso aqui é o de estrela de ouro. Ele tem uma estrela em cima, né? E é dourada. Então esse representa o chapéu da estrela de ouro. Né? Esse aqui é quando uma menina, por exemplo, não tem um personagem ainda definido, a gente faz um chapéu desse, né? Sem a característica do personagem e coloca para ela dançar. E assim vai, né? Tem chapéu de mestre, contramestre, embaixador, estrela de ouro, a banda da lua, chapéu do índio peri, né? Tem que ser todo caracterizado, voltado para a cultura indígena. E tantos outros chapéus que tem que ser feito, né? E todos eles à base de papelão e feito à mão, detalhe por detalhe. Sou contramestre do guerreiro desta cidade querida, que eu tenho prazer na vida dizer os versos rimados. Meu guerreiro é afamado na presença das pessoas, que canta, rima e entoa em nossa terra que é de prata, nossa princesa das matas, Viçosa das Alagoas. Marcado pela presença de dançadores e cantores, o guerreiro alagoano é multicolorido. Os trajes dos participantes são verdadeiras obras de arte, enfeitadas com espelhos, fitas, contas de aljofa, enfeites de árvore de Natal, diademas, coroas e guarda-peitos. O nome desse folguedo não era apenas uma escolha aleatória. A guerra é parte integrante das apresentações. Armados com espada, os guerreiros da nação dos caboclos travavam batalhas épicas com a nação dos índios peri, em uma luta simbólica pela conquista do arraial. E eu comecei a cantar, batendo tambor, chegou o mestre Anjo e disse assim, aí, porque ele tinha uma voz boa e era famoso, né? Ele disse, todo tempo que eu for embora, você fica cantando no meu lugar. E eu fiquei. Aí saí mais um bocado de guerreiro pelo mundo. Depois fiquei no Pilar e fui um guerreiro e deu certo. Tá dando certo. Tem uma menina de 16 anos, veio buscar um microfone lá em casa para cantar, mas para cantar essas outras coisas. Aí eu fiquei ocioso, eu digo, eu vou levar assim, para ver se ela um dia... Guerreiro é a vida da gente, é a minha vida, né, guerreiro. Conheço um bocado. Os que estão vivos, né? E Mestre Eli de Arapiraca, o Bastião de Anadia, eles não vêm hoje. Eu no Pilar, essa Cissa do Flamengo de Viçosa, é de Reisado, ela está aí. E tem um bocado, né? Que eu não saio da memória. Aquela terra sua, você não era nem nascida, você é nova. Ali era a terra do guerreiro. Olha, ali na cabeça da ponta, a mestra Cessa era dali. Tinha um lugar chamado... O nome daquela rua que vai sair embaixo no shopping. Tem o nome daquela rua. Rua da... Não esqueci o nome. É da Cessa. E tinha outro cara na rua, pra cá do hospital, que era do mestre Adilon. Guerreiro. Com moço também. Namorador. Diz que todo mestre não é nada, eu não sei. E pronto, menino, e guerreiro é assim, né? Eu brincando guerreiro, graças a Deus,
eu ruminei, né? E se eu ganhar o patrimônio vivo, eu vou ensinar nas escolas, para ver se eu faço um bocado de aluno, pelo menos, porque aluno aprende tudo. Há muito tempo surgiu uma manifestação chamada taieira, uma dança-cortejo que mistura elementos religiosos e profanos. Ela acompanha as festividades de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, os padroeiros negros celebrados em 6 de janeiro, o Dia de Reis. Os registros mais antigos dessa manifestação datam do século XVIII, ligados às celebrações do casamento de Dona Maria I, em 1760, na Bahia. Antigamente, a taieira era comum em diversas cidades alagoanas, sergipanas e baianas, mas hoje em dia é mantida regularmente em poucos lugares como em Laranjeiras, São Cristóvão e Japaratuba, em Sergipe. Na taieira, os participantes dançam em roda ou em 2 fileiras. Os personagens incluem as taieiras, vestida com blusa vermelha e saia branca, decorada com fitas coloridas, e os guias, líderes dos grupos reconhecidos por faixas verdes e amarelas. Há também lacraias, que seguram sombrinhas, capacetes, responsáveis pelos reis e outros personagens, cada um com trajes específicos. Os homens usam calças e camisas vermelhas e azuis, com acessórios que os distinguem. Os instrumentos musicais incluem querequechés e tambores, sendo as varetas utilizadas para marcar o ritmo. Durante a dança, que tem uma coreografia simples, os participantes entoam cantos religiosos e profanos, homenageando os santos e refletindo aspectos sociais. As rainhas são coroadas durante a missa e, em seguida, as taieiras percorrem as ruas da cidade executando sua dança-cortejo. Bom dia a todos, meu nome é Ana Paula Rocha Lins, mestra das taeiras de São Miguel dos Campos. Hoje sou patrimônio vivo do estado de Alagoas. Iniciei minha carreira artística aos 10 anos de idade como brincante e hoje estou como mestra, e patrimônio vivo. Para mim é uma grande satisfação trabalhar com esse grupo há 10 anos, e há 2 meses já montei as Taeirinhas Mirim. Para mim é um privilégio dar continuidade a esse belíssimo trabalho da grande mestra Naída Albertina de São Miguel dos Campos. Então eu continuei meus trabalhos, era brincante e hoje sou mestra, com a minha alegria, com aquele entusiasmo, aquela satisfação. Era um gosto muito grande, eu me descobri, entendeu, nos palcos. Quando tinha as viagens, eu viajava para Alpeu Marques, em Maceió, fazia parte de um coral Nossa Senhora de Fátima. E através disso, dessas viagens, desses convites, foi dando aquela satisfação, aquele gosto pela dança, pela música. E hoje estou aqui como mestra. Para mim é uma grande satisfação e um reconhecimento. Passei por muitas dificuldades, por não ter o local adequado para ensaiar, porque nas escolas, às vezes a gente tinha salas, mas assim, tinha o barulho dos alunos, mas questão de roupas, de instrumentos, Hoje eu não tenho as minhas roupas, mas já estou me organizando para tê-las, Das Taeiras Mirim, já consegui montá-las, são minhas roupas independentes, Como agora eu também vou formar as minhas roupas independentes do meu grupo das Taeiras também, das idosas, Estou montando a minha sede independente, para que quando eu tenho um convite, eu não estar também aprisionada a nenhum município, Estar diretamente dependente de mim mesma. E agora com vocês, A mestra, ela se despede e vai embora. A mestra se despede e vai embora. A mestra se despede e vai embora. É em São Miguel, é no bairro de Fátima que ela mora. É em São Miguel, é no bairro de Fátima que ela mora. Há muito tempo atrás, surgiu a manifestação tão bela quanto antiga, uma tradição que se espalhou pelos cantos do Brasil, celebrando a fé e a cultura. A Folia de Reis, também conhecida como Reisada ou Festa de Santos Reis. Essa celebração acontece todos os anos, entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro, trazendo consigo uma história rica em significado. Tudo começou com a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus, lá em Belém, numa terra distante chamada Palestina.
Guiados pela brilhante estrela de Belém, eles viajaram para encontrar o recém-nascido, levando consigo presentes dignos de um rei. Esse encontro, marcado por sua importância religiosa, se tornou um motivo de celebração, uma festa em honra àquele momento único. E que festa seria essa sem música e alegria? No reisado, os participantes se reúnem armados com uma variedade de instrumentos musicais, desde acordeões e violões até pandeiros e reco-recos, cantando e tocando. Eles saem em visita pelas casas, lembrando a jornada do Reis Mago, levando consigo não apenas suas canções, mas também a mensagem de fé e união que essa tradição carrega consigo. Assim, ano após ano, a Folia de Reis continua viva. Meu nome é Mestra Cistra de Viçosa. Tem um grupo de reizado, está com 28 anos, que eu ensino os grupos. São 2 grupos, um dos grandes e outro pequenininho. Trabalho pelo colégio, ensinando as meninas. Eu sou uma alagoana, sou filha de Alagoa, minha voz no mundo zoa, aonde eu danço reizado, precisa muito cuidado, quando mandar me chamar, pra São Paulo e Paraná, pra capital do estado, eu vou a Brasília cantar, num avião passageiro, chego no Rio de Janeiro, lá eu sou afamada. Aí, brincadeira. Ô, Viçosa do nosso Brasil, eu longe de ti, a saudade me mata. Tu é de prata, cidade me mostra. Seu nome é Viçosa, princesa das matas. Esse ano eu vou ensaiar, eu posso cantar a pecinha da vira. Faz a fila, meninas, cuidado, que vai ser gravado pra ir pra Brasília. Eu sou a mestra Cícera, que eu peço para os jovens todos da cidade que não deixem a cultura acabar. Vamos continuar em todos os lugares. Um beijo para todos vocês. Há muito tempo surge a figura do artesão, aquele trabalhador habilidoso que, de maneira individual ou em grupo, transforma a matéria-prima em peças únicas, utilizando principalmente suas mãos e técnicas manuais. Cada objeto produzido carrega consigo não apenas a marca do artesão, mas também a identidade cultural de sua comunidade. Ao lado do artesão, encontramos o artista popular, dedicado a criar obras de valor artístico, refletindo os costumes, sonhos e crenças de sua comunidade. Enquanto o artesão busca a maestria em técnicas compartilhadas, o artista popular busca a originalidade e expressão pessoal. Meu nome é Disseu Dias, tenho 22 anos. Eu nasci na comunidade do povoado Ilha do Ferro, que fica localizado no município de Pão de Açúcar, a 25 minutos de Pão de Açúcar, no sertão de Alagoas. Estudei o meu ensino fundamental, o Fundamental 1 na Ilha do Ferro, já no Fundamental 2 passei a estudar em Pão de Açúcar, e aí fiz o ensino médio também em Pão de Açúcar, que já é a cidade, e me mudei. Durante esse período de ensino médio e de Fundamental 2, eu já comecei a produzir arte, junto com o mestre Aberaldo. E aí, quando concluí o ensino médio em Pão de Açúcar, ingressei logo na universidade, que foi aqui no Campo 5, da Universidade Estadual de Alagoas. Acho que antes de trabalhar com a arte, claro, era muito novo, porque eu convivi junto com o mestre Aberaldo, e isso motivou a já ir mexendo com as ferramentas, com a própria madeira. E aí, na certa idade, eu já comecei a produzir minhas próprias peças e vender as minhas peças. Mas mesmo tendo a prática da escultura em madeira, mesmo me tornando artista, eu sempre tive a vontade de estudar, de sair da Ilha do Ferro e de cursar algo na vida, né? Pensei em
engenharia, mas diante das condições que se tinha naquele período, eu não conseguia, não tinha nota suficiente para isso. E das licenciaturas eu sempre me identifiquei com a geografia, e aí consegui geografia no Campo 5, e talvez não era o planejado naquele período em que eu me encontrava ainda enquanto uma pessoa muito jovem que buscava ainda se encontrar tanto nos estudos quanto enquanto profissão, enquanto artista. E a minha família sempre foi muito humilde, e a arte popular se tornou um ganho meio que não suficiente para eu sair da Ilha do Ferro e ingressar na universidade. Então, ao vir para a União dos Palmares, enfrentei muitas dificuldades, sobretudo nos primeiros meses, porque não conhecia ninguém aqui. Tive apenas algum suporte do professor Jairo Campos, que era vice-diretor do campus e que foi reitor da universidade. Então, vim enfrentando essas dificuldades e tendo a arte popular, até conseguir as primeiras bolsas, como suporte para me manter, pelo menos nesses primeiros dias. Mas esse período inicial foi muito castigado, porque a renda que eu conseguia ganhar naquele período, sobretudo porque não tinha a mesma valorização que se tem hoje. Hoje você consegue ganhar um pouco mais, e talvez eu tivesse condições melhores de vir para cá, mas naquele período a gente não tinha. Então eu enfrentei várias dificuldades, e também quando eu vim para cá, passei a morar em União dos Palmares, eu não conseguia produzir como eu produzia lá. Então eu vinha para aqui e me tornava um acadêmico e não conseguia produzir arte aqui. E isso dificultava, porque eu não tinha nenhuma fonte de renda. Então esses foram os principais desafios enquanto artista, né? E claro, também no mundo artístico, até você se tornar um mestre, até você se tornar alguém reconhecido, você tem uma valorização mínima e você acaba ganhando pouco dinheiro, o que leva, que motiva muitas vezes o jovem a buscar outra profissão, porque não necessariamente aquela arte dá para ele reproduzir, dá para ele dar condições de vida à sua família. Claro, entendendo a arte popular enquanto uma produção artística que se predomina nas áreas periféricas e nas camadas populares da sociedade, né? Então, quando você visita as etnias indígenas do estado de Alagoas, povos quilombolas, a gente percebe as condições daquelas pessoas que produzem arte e que até se tornarem mestres, até se tornarem reconhecidas, não conseguem ter boa qualidade de vida, que é fundamental para a gente enquanto ser humano. A valorização da arte nos dias atuais é algo muito complexo, porque você tem, por exemplo, inúmeras artes contemporâneas, erudita, que vale um valor econômico muito elevado, né? Você tem arte, por exemplo, que dá para você comprar peça, você vendendo a arte, um quadro desses expostos no Museu da Europa, dá para você comprar uma peça de todos os artistas, né? 2 ou 3 peças de todos os artistas que você tem no estado de Alagoas. E olha que Alagoas não tem poucos artistas, né? Então é uma diferença muito grande daquilo que você paga pela arte popular, pela arte quilombola, pela arte ribeirinha, pela arte indígena, e daquilo que você paga por esses grandes artistas que sobretudo estão concentrados nos grandes centros urbanos. Então existe essa diferença, que já parte também pela nossa estrutura social. Você tem hoje, por exemplo, os mais ricos do mundo concentrando trilhões em sua conta, enquanto que você estabelece na sociedade um salário mínimo de R$ 1.300 e R$ 1.400, né? Então, na arte, ela acompanha essa estrutura que você tem dentro da sociedade, de você pagar muito mais a uns poucos, né? E pagar muito poucos a muitos artistas. Então, a gente sofre, enquanto artista popular, essa desvalorização, tanto financeira quanto social, cultural, no sentido dela estar adentrando e estar sendo exposta em determinados espaços. Então, assim, são uma série de exemplos que a gente pode citar, né, que mostram a desvalorização que você tem da arte popular. Então,
Quando você tem, por exemplo, agora no Carnaval as apresentações, aí foi algo tocado agora e problematizado lá em Recife, você tem um palco para as bandas nacionais, né? E um palco de nova estrutura, com infraestrutura muito boa, iluminação, altura, segurança, e você tem um palco para as apresentações populares que fica no chão e que não tem a mesma infraestrutura das bandas nacionais. Então, o que se percebe é uma desvalorização por parte dos artistas populares, né, das apresentações e, consequentemente, uma supervalorização em determinadas obras, em determinados artistas, que a sociedade entende enquanto algo que é escasso, que é raro e que é único. No topo desse universo está um mestre, um artesão de vasto conhecimento e habilidade, capaz de transmitir seu saber às gerações futuras, mantendo vivas as tradições e memórias de seu povo. Para fortalecer ainda mais essa atividade, surgem os coletivos, como associações e cooperativas, onde artesãos se unem para trocar experiências, acessar benefícios sociais e promover a comercialização de seus produtos. Essas organizações não só facilitam o acesso a recursos e mercados, mas também fortalecem os laços comunitários e garantem a perpetuação desse valioso patrimônio cultural. Eu me chamo Silvia Batista, estou aqui no mercado do artesanato há 6 anos e me identifico como artesã há 8 anos. Bom, o que me inspirou a ser artesã, isso já foi desde a infância e adolescência, hoje fase adulta. Mas assim, eu já passei por várias profissões. Eu tinha um mercadinho e há mais de 20 anos eu sofri 5 assaltos. Aí eu me dediquei só ao artesanato, fechei e fiquei só no artesanato. Bom, eu faço personalizado também, de acordo com o cliente pede. E às vezes eu vou fazer uma peça, acabo fazendo outra, porque vem ideias, vai surgindo ideias e eu vou fazendo, é assim. Eu tiro inspiração, eu acho que eu já tenho essa vocação, aí eu me inspiro assim, eu vou fazer tal peça, se eu quiser continuar aquela peça, eu gosto de fazer o desenho, senão eu acabo indo, a imaginação vai surgindo, eu vou fazendo outras, então eu desenho aquela peça e finalizo. Eu tenho várias técnicas, né, como eu sou artesã, faço várias, mas o que eu gosto mais de fazer é a arte em papel. Os desafios são as pessoas querem colocar preço na nossa peça. Às vezes a gente gasta um valor e a pessoa quer que a gente dê um desconto. Aí não tem como. Artesanato não tem valor. Artesanato é coisas que a gente faz com as nossas mãos e com o nosso coração. Eu gosto de todas, mas as que eu mais gosto de fazer são os bonecos que representam a história e cultura da minha cidade, que é a União dos Palmares, Alagoa, que é Zumbi, Dandara, Gangazumba, os capoeiristas. Eu me inscrevi no Mocambos, aqui próximo, e ganhei a premiação. Fui contemplada. A parte mais gratificante é quando eu recebo os turistas que vêm de vários estados e elogia a minha peça, e compra, e leva. Eu acho tão bom me tirar o estresse, a ansiedade, e quanto mais eu produzo, eu quero mais. A lição foi não que eu desisti, mesmo que seja para você que gosta de artesanato, faça, doe para seus amigos quando estiver fazendo aniversário, como eu fiz no início, comecei assim, doando para as pessoas, eu não vendia. Conselho, é isso que eu te falei antes, não desistir. Vai em frente, um dia vai dar certo. Papel machê, a gente molha o papel, deixa lá de molho, depois vai tirar toda a água e vai peneirar, tem um processo. Depois cola e tem outro segredinho que eu coloco também. Esse é a arte de papel machê. Aí com o papel machê, eu faço várias peças, que eu crio meus bonecos que representam a história e cultura de União dos Palmares, e eu apresento a vocês Zumbi e Dandara.
A capoeira é uma representação cultural afro-brasileira que combina elementos de luta e dança, caracterizada por movimentos ágeis e complexos, que envolvem pés, mãos e elementos ginástico-acrobáticos. Sua origem remonta aos fugitivos da escravidão, que adaptaram os movimentos da luta aos cantos da África, disfarçando-a como uma dança para evitar suspeitas. A música, tocada pelo atabaque, berimbau e agogô, dita o ritmo do jogo, onde os dois parceiros executam movimentos de ataque, defesa e esquiva. O gingado é fundamental na capoeira, mantendo o corpo relaxado e em constante movimento. A prática foi proibida em 1890 e só legalizada em 1935, tornando-se parte da educação física e, posteriormente, uma modalidade esportiva. Em 2014, a Unesco reconheceu a capoeira como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Capoeira, a arte de fazer amigo. Eu me chamo Severino Feitosa, no mundo da capoeira mestre Vita. Sou aluno formado, reconhecido a mestre pelo mestre Jacaré, que tem o nome Lisanel Cândido da Silva, né? Mestre Jacaré, natural do Palmeira dos Índios. Aprendeu capoeira com o mestre Tarzan, mestre João Grande, e hoje está com o mestre Azambuja, de São Paulo. Ele iniciou a capoeira aqui em União dos Palmares em 5 de fevereiro de 1987. Então a capoeira aqui em União dos Palmares, quando eu conheci, eu ingressei no grupo em 1991. Então eu iniciei a treinar capoeira com o mestre Jacaré, com quem treino capoeira até hoje. Essa é uma jornada de aproximadamente 32 anos e estou aí vivendo esses momentos bons da capoeira até hoje. Experiência marcante que a capoeira me proporcionou. É como tem uma frase muito antiga da capoeira, o mestre Pastinha fala que a capoeira é tudo aquilo que a boca come. E eu não entendia muito. Eu vim entender com o tempo, com o meu treinamento e o passar do tempo, né? Que o que é tudo que a boca come é o que a gente pratica o dia a dia, é o que nós somos. Então o que marcou muito na capoeira, o meu envolvimento, a minha dedicação, o meu dia a dia de treinamento, o esforço do meu mestre para vir ensinar capoeira aqui em União dos Palmares. Então ele se esforçou muito na época. Não teve tanto apoio no município, né? Como capoeira, a gente fala que União dos Palmares, terra da liberdade, terra da capoeira, aonde o herói Zumbi dos Palmares comandou muito tempo o Quilombo dos Palmares e não tem tanto valor, ainda existe um grande preconceito, né? Então, essas coisas marcaram muito e fez com que eu me aprofundasse na história da capoeira, na vivência, no conhecer melhor, no deixar o tempo passar, no treinar. Então isso marcou muito para mim. Como eu tenho 3 filhos homens, e se fosse mulher eu teria incentivado do mesmo jeito a treinar capoeira, incentivei todos 3. Mas só o caçula, o Manuel Vitor, o mais jovem, é que faz capoeira comigo, né, no grupo. Hoje ele tem uma 3ª corda de capoeira, uma corda amarela, e só um filho que treina capoeira, os outros não. Ninguém mais da família. Olha, o preconceito. A capoeira atual, ela tá muito moderna. Então a gente que viveu o passado, tem uma jornada de 30 anos de capoeira, a gente teve rodas de capoeira que se a gente jogar daquele estilo hoje, afasta muito mais o público de capoeira. Então hoje a gente tem uma capoeira mais, vamos dizer assim, mais jogada, né? Antigamente a gente tem uma capoeira mais lutada. Então a capoeira ela vem essas modificações, mas não deixa de ser a luta. Então quando a gente, principalmente os capoeiristas mais velhos, que viram roda de capoeira boa, Maceió, União dos Palmares, Serra da Barriga, aquela roda de capoeira do esquenta-banho, como dizia o mestre Bimba. Então essa capoeira hoje está mais moderna, né? Também ela não pode ser muito folclórica, porque senão não é capoeira. A capoeira hoje ela está mais o estilo de jogo mesmo. Antigamente era mais luta, era um esporte pesado de luta. Hoje modernizou um pouco. Quem viveu na roda do passado sente saudade, que a roda do presente e as futuras, ela vai ser cada vez mais acrobática, vamos dizer assim. Preservação da capoeira. Eu creio que todo mestre de capoeira de interior, ele tem a dificuldade de manter seus alunos, porque a manutenção de aluno requer tempo, dedicação.
E os alunos hoje, eles estão perdendo essa dedicação de tempo de treinamento. Os primeiros meses, até o primeiro ano de treinamento de capoeira do aluno, ele sempre se dedica, mas com o passar do tempo, eles começam a desmotivar, porque já aprendeu a fazer alguns movimentos e eles acham que sabe tudo. E além da rede aberta que temos de internet, que apresenta muitos movimentos realmente, e não justifica estar na academia treinando com o mestre, suando a camisa, fazendo exercícios, alongando o corpo, preparando o seu corpo contra lesões, né? Então é diferente, mas é um desafio. Além da própria discriminação de familiares, que às vezes não quer, porque eu não quero minha menina, porque a capoeira não é esporte de menina, porque meu filho não vai fazer capoeira, porque é um esporte inferior, vamos dizer assim. Mas não, a capoeira é um esporte muito bom, um esporte completo. Eu aprendi, com o decorrer do tempo, que a capoeira só perdia para um esporte em modalidade de físico, que era para natação. Hoje a contabilidade é compatível. Tanto capoeira quanto natação são muito completos. Todo jovem deveria praticar capoeira. A capoeira em Alagoas, ela está com um futuro bom, porque hoje a gente temos os mestres trocando ideias, trocando conhecimento, se afiliando às federações. Temos 2 federações de capoeira no estado de Alagoas. Os interiores fazendo suas associações, os mestres se preparando dia a dia através de reuniões, através de encontros. E assim, é cada vez melhor. Hoje em Alagoas já temos mais de 80 mestres reconhecidos, né? Temos mestres que fazem trabalhos excelentes, como eu admiro muito o trabalho do mestre Bisurão em Maceió, que ele trabalha com senhoras idosas e lá na Pestalozzi, trabalho muito bom. Ele não tem idade para o mestre Bisurão. Como o mestre Jacaré me falava no passado, fala até hoje. A capoeira não tem idade, você pode praticar ela de 2 anos de idade, até os 100 anos de idade você faz capoeira, né? E a evolução da capoeira em Alagoas, ela está bem dinâmica, ela está bem boa. Hoje a gente temos capoeiristas de Alagoas saindo para disputar o torneios de capoeira pelo mundo. Como exemplo agora o meu amigo Tubarão, do grupo Candeias, ele campeão no brasileiro, né? Então a capoeira está evoluindo, a capoeira de Alagoas está num patamar muito bom. Já foi bom, e agora com a evolução de encontros, de novos trabalhos, novas dinâmicas de ensinar, ela está se modificando para melhor. Creio que a capoeira não vai decepcionar nenhum atleta que está fazendo parte de grupos de capoeira hoje. A capoeira de Alagoas está de parabéns. Bom, como eu falei no início, né? Capoeira para mim, eu levei a vida toda fazendo capoeira. Tenho 2 trabalhos, que um é capoeira e o outro é ser taxista, mas hoje a capoeira está dando meios de sobrevivência para mim, cuidar bem de mim e da minha família. E aqui em União dos Palmares a gente temos bons capoeiristas, ótimos capoeiristas, nós temos condições de fazer um bom evento de capoeira. Nós temos a história de Zumbi dos Palmares, que é a favor da capoeira. Nós temos mulheres guerreiras que sobreviveram a grandes batalhas do passado, Andalaquituxa, Cotirene, Dandara, Aquatune, né? Grandes guerreiros do passado que lutaram, e eu acho que naquela época a capoeira não tinha nem nome de capoeira, mas já era utilizado como capoeira. E essa mensagem do capoeirista hoje em dia, essa visão do capoeirista, a gente tem o cuidado de apagar o quanto ela foi discriminatória, né? Porque muita gente diz assim, a capoeira é coisa de negro, tá? Não tinha branco para praticar capoeira na época. Era o negro que precisava salvar sua pele. Era o negro que precisava sobreviver. Era o negro que não queria ser escravo. E aí foi passando de geração em geração. E é o sentido que dá-se ao mestre hoje de capoeira. É o compromisso de salvar e guardar a capoeira, de produzi-la, de passar à frente, de passar de geração em geração para que a capoeira não morra, como muitas culturas morrem, né? Então a capoeira é uma cultura que ela prevalece, ela é um símbolo de resistência, ela tem como objetivo a liberdade, e não é só na roda de capoeira. Quando o cara é capoeirista, ele é capoeirista dentro e fora da roda de capoeira. A semana passada eu fui perguntado por que a capoeira é uma luta tão violenta. Feito até um filme, Esporte Sangrento. Será que foi para demonstrar o valor da capoeira na escola ou foi para discriminar a capoeira na escola? Muita gente tem essa dúvida. Eu creio que para valorizar,
porém ele mostrou que a capoeira também é uma luta, não é só a arte, não é só a cultura, não é só o folclore, sim, a capoeira tem luta, gente. A capoeira, ela foi luta de resistência, ela foi luta de sobrevivência. O negro lutava para sobreviver ou ele morria, né? Então ele lutou, usou o corpo que tinha, pé, mão, cabeça, braço, e está aí até hoje. Hoje, na roda de capoeira, só briga quem quer, só luta quem quer. Porque o jogo dinâmico, a habilidade corporal que todo ser humano tem é incrível. E só descobre exercitando e fazendo a arte da capoeira. Há muito tempo atrás, lá pelas idas do século XVI, quando o Brasil ainda engatinhava em sua história de misturas e culturas, surgiu uma manifestação cheia de vida e ritmo: o coco de roda. Essa dança típica da região Nordeste parece ter brotado da própria terra, enraizando-se nos corações e nos pés de quem a dança. Quem já viu um coco de roda sabe que é uma experiência única. Pode ser dançado em pares que se entrelaçam em filas, que se esticam como serpentes, ou em rodas que giram sem fim. Os pés descalços, ou batendo em calçados de madeira, imitando um som de coco sendo quebrado, ecoam no chão enquanto as mãos batem palmas e os corpos se contorcem em pura alegria. Os instrumentos que acompanham o coco são como o tempero dessa festa: ganzás, pandeiros, caracaxás, bombós, cuícas e zabumbas. Cada batida, cada batuque parece ecoar uma história antiga, um passado que se mistura com o presente a cada novo compasso. Uma das lendas mais queridas sobre a origem do coco é que ele nasceu do conto dos tiradores de coco, aquele que escalavam as palmeiras para colher o fruto. Enquanto trabalhavam, entoavam canções ritmadas, e logo esses cantos ganharam corpo na dança, tornando-se uma festa para os ouvidos e para os olhos. Boa tarde, meu nome é Lucilene da Conceição Silva, conhecida como Nena. Sou agente comunitário de saúde, no momento estou afastada. Moro aqui no Alto do Cruzeiro há 53 anos, aqui que eu moro no Alto do Cruzeiro. E a gente teve uma ideia de implantar o coco de roda aqui no município em 31 de maio de 1996, quando a gente se juntava aqui com a Associação de Moradores e vendo a necessidade de botar esse coco de roda, porque tinha vários jovens na praça, sem fazer nada, com a mente desocupada, jovens e crianças da faixa etária de 8 a 17 anos, e a gente, junto com a Associação de Moradores, a gente formou esse grupo de coco de roda, que foi fundado dia 31 de maio de 1996, com o objetivo de orientar as crianças a sair do mundo do mundo obscuro que eles viviam na praça do Alto do Cruzeiro. Olha, na verdade foi aprender, não por eu estar ensinando, mas sim a cada ensaio eu aprendia com os próprios jovens, entendeu? E aí a gente ia modificando o coco de roda, as nossas experiências com os jovens e as crianças. Uma aprendizagem, uma troca de aprendizagem, onde eu passava o que eu aprendi já, mas eu aprendi de antemão a um professor chamado Edgar. Eu fui aluna dele, dancei coco de roda com ele, e aí eu tive o interesse de transmitir para esse pessoal aqui do Alto do Cruzeiro. Consegui tirar muitas crianças, muitos adolescentes das drogas, entendeu? Hoje em dia tem muitos que me agradecem por estar no que está, por minha causa. E foi uma troca de experiência entre a criança, o adolescente e eu como professora de coco de roda. Olha, no momento, meus 3 filhos, eles também faziam parte dessa dança. Só que, infelizmente, uma não se encontra aqui. A outra, ela é agente de saúde, e o outro também. Só que eles não têm aquele interesse de continuar. Mas se eu começar a formar outro grupo, eles vêm comigo, mas eles não têm assim o interesse de pôr à frente a ensinar o coco de roda. Olha, na verdade está difícil, assim,
Eu estou tentando formar um coco de roda aqui na comunidade, mas a gente vê a dificuldade dos jovens. Eles não aceitam, eles acham que é coisa de candomblé, entendeu? É coisa assim, eles não na verdade, estou achando a dificuldade, tanto aqui como nas escolas, porque os jovens, eles não querem. Eles não querem, assim, dar continuidade à cultura palmarina, à cultura afro-brasileira. Eu acho que na maioria das vezes é falta de conhecimento, entendeu? Porque as escolas deveriam ter, assim, nas escolas, sempre alguma coisa que levasse a cultura do nosso município à frente. São muitas desafios, muita dificuldade. O primeiro desafio é juntar um grupo de adolescentes para formar um coco de roda. Esse é o mais complicado. Segundo desafio são as próprias famílias, que na maioria das vezes não aceitam. De hoje eu vou querer meu filho dançando coco se ele não ganha dinheiro. Pensa no dinheiro. Não pensa que futuramente ele poderá ser uma pessoa que vai ganhar seu próprio dinheiro. Como aconteceu um tempo desse aqui, estava precisando de uma pessoa para ensinar coco de roda, ninguém sabia, só eu. Então não teve, o município queria contratar uma pessoa para ensinar coco de roda na cidade, mas não tinha ninguém. E o segundo desafio são as próprias autoridades, porque não nos dá assim, não nos dá, como é que fala? Não nos dá assim, apoio, entendeu? E a gente vê que a cultura afro-brasileira e o coco de roda é uma cultura afro-brasileira, é uma cultura que veio dos negros, na época da escravidão. Os negros foi quem formaram o coco de roda, através da busca do coco. E eles colocavam o coco entre duas pedras, e quando batia com a pedra, o coco escapulia. Aí o tom das pedras começaram, o sapateado e a música. Existem dois tipos. Existe o samba de coco e o coco de roda. O samba de coco é cantado através de versos em roda. Tanto faz ter homem ou mulher. Já o coco de roda é cantado em forma de versos, batidas e umbigada e casais. Na verdade, está um pouco abalado, porque não só é aqui em União, como já em vários outros municípios, a tendência é cada vez mais dar decadência nessas culturas brasileiras. Bom, isso aqui é um portfólio da história do coco de roda aqui do Alto do Cruzeiro. Esse portfólio eu enviei para o governo do estado para ganhar uma premiação de mestra de coco de roda dança afro-brasileira. São as fotos antigas, mas aqui é a história realmente como foi fundado o coco de roda aqui no Alto do Cruzeiro. Isso aqui foi uma apresentação em Caruaru, do coco de roda do Alto do Cruzeiro. E foi apresentações na Praça Brasiliano Sarmento, na Festa da Padroeira e assim vai. Há muito tempo atrás, lá em Portugal, nasceu uma manifestação literária chamada Cordel. Folhetos com rimas pendurados em cordas contavam histórias do dia a dia com humor e ironia. No Brasil, essa tradição se enraizou principalmente no Nordeste, adaptando-se às regionalidades e ganhando vida própria. Os cordéis, escritos em folhetos, são mais para serem falados do que lidos. Acompanhados por xilogravuras, eles narram a vida brasileira com profundidade e simplicidade. Os cordelistas, dedicados escritores desses folhetos, passam horas preparando suas obras, pois o cordel é mais do que poesia escrita, é a arte de contar histórias de forma oral, transmitindo sentimentos e realidades profundas. Vou estar aqui nesta noite com vocês, vindo falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Sobre o nosso trabalho aqui. Que eu costumo dizer que minha vida é um cordel. Minha vida é um cordel. E aí, como que o Cícero Manuel nasce? Certo? Eu nasci lá em Garanhuns, Pernambuco. Eu costumo dizer que me emprestaram um hospital porque minha mãe foi lá e me teve e voltou, certo? De onde? Meu pai é um alagoano, de Santana do Mundaú,
e minha mãe pernambucana de Correntes, cidades vizinhas. Meu pai foi lá em Correntes, casou com a minha mãe e a trouxe para Santana do Mundaú, para a zona rural. Quando chegou a época de eu nascer, a minha mãe foi lá para Correntes, onde morava a minha avó, que era mais fácil, lá tinha um hospital, né, próximo da casa dela, e ficava melhor. E aí, não tive como nascer em Correntes, nasci em Garanhuns, mas voltei para Correntes. E onde que Correntes entra na minha história? Alguns dias depois de nascido, meu avô foi me registrar com meu pai. E quando chegaram lá, colocaram no meu registro que eu nasci em Correntes. Então, onde eu chegar, eu sou de Correntes, não sou de Garanhuns. Coloco lá, mas não sou, né? Mas me criei em Santana do Mundaú. Lá, num lugarzinho chamado Sítio Ilha Grande. Foi ali onde eu me criei. Aquela lá é minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, né? E ali eu me criei ajudando a minha família nos trabalhos da roça. E aí, né, foi ali onde eu tive os primeiros contatos com a poesia. E como que eu conheço a poesia? Como que eu vou ter contato com a poesia? Ali naquele sítio, só chegou energia elétrica no ano de 2002. Eu nasci em 1990. Então eu vivi 12 anos à luz do candeeiro. E ali o nosso único meio de informação, né, um dos únicos, era o rádio e a carta. E foi através do rádio que eu tive assim, os primeiros contatos com a poesia. Era lá onde eu ouvia o programa do João Pires, onde eu ouvia, né, o Luiz Gonzaga, o Amazã recitando aqueles seus poemas matutos, onde eu via os repentistas. Eu lembro que meu pai foi a Juazeiro do Norte e trouxe um rádio gravador igualzinho aquele, por isso que eu peguei essa imagem. Trouxe uma fita cassete pequenininha, que eu não sei se alguém já viu. E aí aquela fitazinha de dois repentistas cantando, né, emboladas, e lá tinha uns cordéis. E aí, gente, só depois que eu fui descobrir que tudo isso é poesia popular. Aí tava ali ouvindo embolada, ouvindo repentista, ouvindo poesia matuta, ouvindo bendito. E era tanta rima na minha cabeça que aí, quando eu fiz 10 anos, eu decidi que quando eu crescesse eu queria ser cantor. Mas o cantor, ele tinha que escrever suas próprias letras, suas músicas. Foi aí onde que eu decidi que seria cantor e fui escrever, né, a minha primeira música e acabou saindo o meu primeiro poema. E aí, gente, eu cresci ali e eu via meu avô dizer, meu avô me dizia assim, quando eu tinha cerca de 15 anos, dizia: esse menino tão estudado, mas nunca leu um folhete. E eu dizia: eu sei lá que troço é folhete, o que é que ele fala? Eu não sabia o que era folhete, que é folheto. E folheto é um sinônimo de cordel, né? Um nome também, como o cordel é conhecido. O cordel nasce aqui no Brasil, né? Ele vem de Portugal para o Brasil através dos portugueses, mas que não é o cordel que a gente tem hoje, né? Aquele cordel que os historiadores dizem que veio de Portugal para cá era outro tipo, né? Que também foi difundido através da oralidade, mas que o cordel que foi criado mesmo aqui no Nordeste, ele pelas mãos do Leandro Gomes, ele surge ali no final da década do século XIX. E aí o cordel foi o maior meio de comunicação do sertão quando não existia nenhum meio de comunicação, antes do rádio, antes da TV, né, a notícia chegava através do cordel. E assim, eu não tive a oportunidade, né, na minha infância, apesar de viver à luz do candeeiro, não tive a oportunidade de ouvir alguém lendo um cordel. E aí, quando eu decido ser cantor, é que eu vou escrever um poema que sai em quadras, com estrofes ali muito parecidas com o cordel. E aí eu venho descobrir o cordel como? Na sala de aula. Eu passo a escrever cordel, começo a contar histórias em versos, escrever histórias em versos, mas aí foi na sala de aula que eu descobri o cordel. A professora trouxe lá o gênero, fomos trabalhar, e aí quando ela leu, professora, isso aí eu faço. E quando eu mostrei, ela falou: realmente, isso aqui é cordel, e está bem feito. E foi quando ela me sugeriu que eu fizesse um cordel para apresentar na escola, e foi assim que o Cícero começou. E assim, também lá ele tocou aqui no caso do Guerreiro, por exemplo. O Guerreiro é uma coisa linda. Eu nunca tive a oportunidade, eu queria ter essa oportunidade de assistir uma apresentação. Nunca tive essa oportunidade de ver assim um grupo se apresentando.
Nós tínhamos aqui em União o Caboclinho, né, que tive o prazer de conhecê-lo. Em 2007 ele esteve lá em nossa escola, em Santana do Mundaú, e montamos lá uma peça rapidinho para uma apresentação. Eu tive o prazer de participar com ele. Ele foi lá, levou os instrumentos, e foi uma coisa mais linda da época da escola que eu pude ver. O Theo Brandão, né, o Guerreiro está completando 100 anos de criação. E o Guerreiro nasce, né, lá na fazenda para atrair o senhor, né, o senhor fazendeiro. Lá em Santana do Mundão nós temos o Pastoril, que é um folguedo também, onde as senhoras dançam, mas vivem muito desmotivadas. Na valorização do trabalho. Se você me perguntar como você vê essa questão da valorização, seu trabalho é valorizado, né? E aí realmente trabalhar com cultura, gente, não é fácil, é muito difícil, né? E a gente vê a questão do forrozeiro, né? Quando chega o São João, todo mundo quer o forrozeiro, mas passou São João, o cara é esquecido. Esse forró é só nessa época? Será? Não. Aí é a mesma coisa do cordel. A escola tá lá e só lembra de trabalhar cordel no São João, que é o mês de valorizar a cultura nordestina. Não, vamos trabalhar com o cordel, né, todos os meses do ano, e não só do São João, né? Então tem esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Então, gente, eu tenho um enorme prazer de dizer que sou assim, lá em Santana do Mundaú, um dos representantes, né, da poesia popular, do cordel. Em 2017, nós nos juntamos aqui, eu e mais alguns poetas em Alagoas, e fundamos a Academia Alagoana de Literatura de Cordel. E aí a gente tem um trabalho lá de valorização do cordel, de unir essas pessoas que querem fazer cordel, que querem ser cordelistas e tal. E foi lá na UNEAL onde eu tive o prazer de publicar o meu primeiro livro. Chegando à UNEAL, o pessoal conheceu o meu trabalho, surgiu lá uma oportunidade e saiu o meu primeiro livro. E aí já falei sobre isso, estou levando o cordel para a sala de aula, sempre estou aí nas escolas, nos eventos. A fundação da academia aqui, né, deixa eu só falar sobre essa foto. O Cícero está aqui magrinho no meio, né, na época eu era magrinho, sem barriga. Esse primeiro aqui do cantinho é o seu Manuel, ele tem 97 anos, está na atividade. O Jorge Calheiros, que é muito conhecido em Alagoas, é um dos maiores nomes do cordel hoje em Alagoas, é patrimônio vivo de Alagoas. O Ciro Veras e a Alexandra, que é um casal que escreve cordel, né, estão aí na ativa também, eles têm uma editora de cordel em Maceió. O Cristóvão Augusto é lá de Pão de Açúcar, você conhece? E a dona Mariquinha, que era muito famosa, era uma artista global, sempre estava lá no Faustão, no Se Vira dos 30, e que nos deixou em 2019. E a gente está voando cada vez mais alto. A última foto eu deixo para o final, né, que eu digo que eu não escolhi o cordel, foi ele quem me escolheu. Há muito tempo surgiu o sanfoneiro, uma figura típica que não pode faltar em festas populares por todo o Brasil. O sanfoneiro é aquele responsável por trazer alegria e ritmo às celebrações, acompanhado de sua inseparável companheira, a sanfona. Este instrumento, também conhecido como acordeão ou fole, é uma presença constante nas músicas folclóricas, sendo adorado pelo povo brasileiro. A história da sanfona remete aos imigrantes italianos e alemães, que trouxeram o instrumento para o Brasil. Com suas caixas harmônicas, teclado e botões de baixo, a sanfona encanta pela sua versatilidade e riqueza de sons. Seu peso e complexidade não intimidam os amantes deste instrumento, muitos dos quais aprenderam a tocá-lo por conta própria, inspirado por músicos como Luiz Gonzaga, o famoso Rei do Baião. Em festivais pelo país, como os de Santa Maria do Jetibá e São Pedro do Itabapoana, a sanfona é celebrada e seus tocadores são reverenciados. No Nordeste, ela é símbolo de festas juninas e ritmos regionais como o xote e forró. Já no Sul, novos estilos como fandango e milonga são embalados por seus acordes. Eu só fiz nascer na cidade de Caiobinho,
mas indo embora para a União com meus pais, eu acho que eu deveria ter aí 1 ano, 2 anos. Meu pai foi o primeiro reciclador de União dos Palmares. Antigamente não era reciclagem, era ferro velho mesmo. E eu cresci ali de frente o Colégio Santa Maria Madalena, dentro de uma oficina, juntando ferro velho, caco de vidro, osso de boi, tudo isso meu pai comercializava no Recife. E daí eu fui fazer admissão ao colégio, né? Eu estudava um livro aqui para entrar no Santa Maria Madalena, parecia um vestibular, e realmente era um vestibular para entrar, para fazer o 2º grau. Ao concluir o 2º grau, juntamente com um monte de celebridades que hoje, inclusive um deles chegou a ser prefeito de União dos Palmares, o Beto Bahia, estudei com Beto Bahia, Ericleide, Elísio, filho do doutor Duerno. Eles tinham condições de fazer cursinho, foram para a faculdade. E eu fui para a Escola Técnica Federal de Alagoas, sou formado em mecânica. Daí fui trabalhar na Mavel, depois eu resolvi trabalhar por conta própria. Depois eu tomei um enjoo. Todo domingo, às vezes eu estava com a namorada, um colega quebrava o carro, aí dizia, pô, vem consertar meu carro. Aí eu largava a namorada, quando voltava, a outra estava fedendo a gasolina, melado de graxa. Aí eu resolvi fazer a primeira casa de show de União dos Palmares, o Lua Nua. Funcionamos, acho que durante uns 20 anos. Tomei enjoo, entendeu? Vai cansando essa vida, vai cansando. Eu fiz um programa com o João Pires, era transmitido ao vivo, da Rádio Quilombo, lá todo sábado no Lua Nua, chamava-se No Terreiro da Fazenda. Eu não sei se isso teve a oportunidade de... Mas todos os artistas dessa região tinham o seu espaço aberto na rádio, era o dia todo. Eu fazia uma panelada de caldinho, o caldinho era de graça, o cara só pagava a bebida que ele tomava, e daí eu recebia coco de embolada, os caras que fazem embolada, repetista, violeiro, tudo, todos os músicos que queriam espaço, eu abri espaço no Lua Nua com o programa do João Pires no Terreiro da Fazenda. Aí cancelei, fui trabalhar com um carro de publicidade, depois com um ônibus em usina, mas sempre toquei acordeon, desde os 8 anos de idade. E eu vou revelar para vocês. Eu toco profissionalmente, ganhando dinheiro só fazem 8 anos. Eu tinha vergonha de tocar sanfona. Primeiro trio de sanfona, o primeiro trio de forró de União dos Palmares, de criança, de adolescente, quem criou fui eu. Comigo tocava o Marcos, que é pai de Marcos Filho, vereador, e Eduardo Bahia. O Marcos tocava zabumba, o Eduardo tocava triângulo, e chegamos a abrir um show do Luiz Gonzaga na Praça Basiliano, e foi daí onde eu não quis mais, realmente eu tenho vergonha de tocar, porque eu vi o Luiz Gonzaga levar uma vaia. Ele me chocou demais e eu abandonei de vez. Quando foi agora, depois já de velho, aí eu comecei a observar os caras, gente ruim. Ruim não é de maldade não, mas com pouca qualidade musical, ganhando dinheiro. Pouco talento. Ganhando dinheiro, eu digo, poxa, eu sou melhor do que esse cara aí, eu vou para essa parada aí. Aí montei um pé de serra. Comecei a observar que o pé de serra, a rentabilidade era pouco. O cara contratava o pé de serra, queria pagar R$500, 300. Aí eu disse, vou montar uma banda de forró. Aí mudou de figura. Aí começou as prefeituras a contratar, o cachê um pouquinho a mais. E daí nós estamos nessa luta. Temos uma viatura nossa. O ano passado, Cidinha até publicou umas fotos. Era uma bestazinha GSI, nós fizemos plotagem nela. Esse ano nós subimos mais um degrau, compramos um micro-ondas, um Volare. Quem sabe daqui a pouco a gente compra um daquele de Mano Valdo, para carregar essa galera todinha do Rocha Cavalcante, principalmente os que se identificam com a cultura. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés.
mas por dentro eu te devoro, te devoraria. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçá. Perdemos, viu? Carlos Moura, o compositor dessa música, e faleceu. Hoje foi sepultado. Um alagoano, mais um alagoano que se vai. Que pena. E nós temos Cidinha. Eu gostaria de agradecer de coração, agradecer essa galera do Rocha. Eita, protege a sua cultura, povo nordestino. É o nosso maior tesouro. Meu Nordeste tão querido, és uma linda nação. Protejar eu reafirmo sua rica tradição. Defendam as brincadeiras, não deixem ninguém roubar essa terra brasileira, a cultura popular. Meu Nordeste tão querido, és uma linda nação. Protejar eu reafirmo sua rica tradição. Defendam as brincadeiras, não deixem ninguém roubar dessa terra brasileira, a cultura popular. Pernambuco tem o frevo, Alagoas, o guerreiro para a gente conhecer. Conhecendo o Nordeste, Centro, Norte, Sul e Leste, tem cultura pra valer. No Maranhão tem o boi, no Ceará tem nós dois, com a Índia e Iracema dançando lá na Jurema, onde o Baião depois. Meu Nordeste tão querido, és uma linda nação. Protejar eu reafirmo sua rica tradição. Defendam as brincadeiras,